Estamos de volta. Oi, pessoal. Vamos voltar, então. Mercado Livre, AB Solar, edição 2025. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo do coffee break para se conectar com os outros presentes, trocar, enfim, as impressões sobre os assuntos que nós estamos debatendo aqui hoje. E agora, eu, então, vou convidá-los a conferir mais uma mensagem de um dos nossos parceiros, por favor. Nossa história começa em 1994 no setor de alumínio com uma visão clara: ouvir as necessidades do mercado, conhecer as oportunidades e transformá-las na diferença que podemos causar na vida das pessoas. Com 9 produtos patenteados e com capacidade produtiva de 1.200 toneladas por mês, cumprimos os desafios únicos dos telhados e solos brasileiros. Solar Group, o alicerce da sua transição para a energia solar. É isso, eu sempre peço uma salva de palmas para os nossos parceiros. E antes de chamar os participantes do próximo painel, eu lembro que vocês podem enviar as perguntas pelo QR Code, que está aparecendo aqui no telão, ou então que está no verso das credenciais, e no final nós temos alguns minutos para perguntas e respostas, até porque esse painel é um pouco mais enxuto. Para subir ao palco, eu convido, então, Thalita Porto, ela que é diretora técnica regulatória da AB Solar. Uma salva de palmas. Atuando há mais de 30 anos no setor elétrico, a Thalita é engenheira eletricista com mestrado em engenharia elétrica pela PUC do Rio de Janeiro e especialização em direito na área de regulação de energia elétrica pela Universidade Cândido Mendes e também em estratégia e execução pela Fundação Dom Cabral, com passagens pela Eletrobras, empresa de pesquisa energética, AES Tietê, PSR Consultoria e Renova Energia. Ela também foi conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica entre 2016 e 2024. Chamo agora Rafael Gomes, sócio e head da área de energia da Lefos. Ele tem 25 anos de experiência em assuntos regulatórios, transacionais e contenciosos no setor de energia elétrica, atuando em todos os elos da cadeia e contribuindo para projetos de geração distribuída, autoprodução de energia, privatizações e fusões e aquisições, entre outros. E também diretor do Instituto Brasileiro do Direito de Energia e membro da Comissão de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Convido também para se juntar aos outros participantes o Júlio Meirelles, que é diretor executivo do Santander. Júlio é formado em administração de empresas pela FGV e está na equipe de Project Finance do Santander desde 2012, com foco nos setores de geração e transmissão de energia, saneamento básico, infraestrutura social e parcerias público-privadas. Ele já atuou na assessoria de diversos processos licitatórios e leilões para o setor de energia e também na captação de mais de 30 bilhões de reais para projetos de infraestrutura. Chamo agora ao palco, um minutinho, só para eu confirmar aqui no meu texto. Chamo agora ao palco Marcelo Bianchi, superintendente de produtos, BBCE, Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. Por favor, uma salva de palmas. Ele que é economista, formado pelo IBMEC, com mestrado em economia pelo INSPER. O Marcelo Bianchi tem sólida experiência na área de risco, com passagens por instituições como o Itaú. Ele está há 5 anos no BBCE, onde lidera a área responsável pela gestão de novas soluções e evoluções de produtos e serviços. E com ele a nossa mesa está, então, completa. Eu vou passar a palavra à Thalita, que ela vai conduzir essa nossa conversa. Aqui está o passador. Pessoal, se vocês precisarem vir ao púlpito ou pegar, estamos aqui com o passador e qualquer coisa, estou aqui ao lado. Obrigada. Bom, quase boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os meus colegas, pessoas que eu conheço há um bom tempo. E estreando aqui como na AB Solar. Eu estou fazendo 2 meses de associação e tem sido um prazer trabalhar em uma associação tão radiante, como diz o nosso presidente.
Bom, vou começar, porque eu vou fazer uma apresentação super breve aqui, só para... Tem microfonia? Não, né? Tem microfonia? Não, né? O ideal é que, quando você usar... Eu vou deixar ali, tá, para você. Obrigada, tá? O painel ele é sobre as condições de financiamento, né? Impostos de importação, soluções para o corte de geração e novas tecnologias. Tá, obrigada. Bom, esse aqui o Sawaia já abriu o painel falando do nosso trabalho, e aí como a gente foca, né, a gente atua estrategicamente, não só no solar fotovoltaico, mas também no armazenamento de energia e no hidrogênio verde. E o que a gente tem aqui são os nossos trabalhos como associação, facilitando aí o diálogo entre as instituições financeiras, com os bancos, né, com o BNDES, com o BNB, tudo para quê? Para que a gente possa garantir o acesso ao crédito dos nossos associados nos seus projetos. E aqui vem uma primeira questão que a gente está atuando muito fortemente, que diz respeito ao imposto de importação, né? Esses ex-tarifários são aqueles mecanismos de incentivo, né, que são redução temporárias de alíquotas de importação de alguns bens. No caso específico aqui, são os módulos fotovoltaicos, e o que a gente viu é que, desde janeiro de 2024, o imposto de importação desses módulos subiram de 6% para 9,6%, e ali, em termos práticos, a partir de novembro de 2024, esse imposto, essa alíquota, o valor do imposto passou a 25%. Então, nós estamos atuando aí muito fortemente. A gente sabe que isso é modelado nos modelos, mas foi uma mudança muito brusca. Então, a gente tem que lutar para que seja algo, pelo menos, se não for o 9,6%, mas que seja algo que seja um equilíbrio para os nossos associados. O segundo ponto de atenção aqui são com relação àqueles projetos que, durante a vigência da medida provisória 1212, no ano passado, eles puderam postergar a data de entrada e operação de seus projetos, desde que aportassem garantias financeiras. E isso, 351 usinas aportaram essas garantias financeiras, totalizando aí quase 16 GB de capacidade instalada para entrar até 2030. Né? E isso, junto com a própria revogação do imposto de importação lá, aumentando para 25%, isso é um risco muito forte para os nossos associados. Então, nós estamos pleiteando aí que garantia financeira tem, para os marcos de implantação, tem custo. Né? Então, que eles seja a garantia de entrada, porque alguns casos não estão conseguindo também o acesso à conexão. Né? Então, e aqui eu chamo, como o Tranin começou falando aqui do evento, a pauta positiva. Né? O que a gente tem aí para o futuro, por médio prazo, que a gente acredita que sejam soluções, não só para aquela geração de maior porte, mas também para menor, os consumidores, os geradores de grande porte, mas os consumidores em nossas casas, que possam ter os painéis e suas baterias para serem realmente independentes. Então, nós estamos lutando aí pelo leilão de reserva de capacidade. Teve a consulta pública no ano passado do Ministério, fizemos nossas contribuições, e agora a gente gostaria que fosse junto com esse leilão de reserva de capacidade, que foi falado que vai ser esse ano, ou que tenha um específico para leilão de bateria, porque quem estava no painel anterior viu que realmente é muito importante a bateria para que a gente tenha uma solução mais otimizada de todo o sistema. A regulamentação para armazenamento, nós tivemos uma reunião com o relator, que é o diretor Ricardo Tille, na semana passada, né, Sawaia? E ele foi... Nós
colocamos os nossos pleitos, e ele foi muito receptivo com as nossas contribuições para essa regulamentação do armazenamento. E ele entendeu várias questões que a gente pontuou, e ele ficou reflexivo com as nossas contribuições. Aqui, a carga tributária atual ainda está muito pesada, acima de 70%, então, atuamos aí para equiparar a carga tributária do armazenamento com as demais fontes renováveis, o enquadramento no REID, que tem aí um impacto de 10% no CAPEX, e debêntures incentivadas. E o outro é o hidrogênio verde, que também foi muito bem apresentado aí. Eu vi que promover os incentivos regulatórios, a política pública, fazer leilões de compra, né? Essa é uma forma da gente incentivar, então a gente está ali atuando estrategicamente para isso. Financiamento para esses projetos, de tal forma que tenha condição de competitividade, e o enquadramento ao REID de debêntures também daquelas SPEs que são responsáveis pela produção do hidrogênio renovável. Eu agradeço aqui o nosso início do debate. Bom, Rafael, vamos à nossa apresentação? Frente. Opa, e para trás? É ela? É. Só que eu acho que eu apertei 2 vezes. Foi. Bom, gente, primeiramente, obrigado aqui a Absolar pelo convite, obrigado a Thalita, obrigado aos outros panelistas que estão aqui, é uma honra estar entre vocês. E falar sobre autoprodução é sempre desafiador, ainda mais quando a gente fala de financiabilidade. E quando a gente vê que a autoprodução hoje está tão na mira aqui de todas as questões políticas, alterações legislativas, alterações regulatórias. Então, eu vou tentar dividir aqui a apresentação em 3 pontos. Primeiro, a questão de que, como é que está a autoprodução hoje, como é que ela é vista, qual é o papel dela hoje no setor elétrico. Depois, eu vou falar um pouco sobre a alteração legislativa, regulatória, e tentar simplificar o máximo possível o que tem visto hoje. Lá no escritório, a gente tem 3.170 megas de autoprodução estruturada, são 64 projetos, a gente tem uma liderança muito grande no mercado, mas a pergunta que eu mais recebo dos novos entrantes, de quem já tem autoprodução, é: o que vai acontecer daqui para frente? Porque a gente escuta dia sim ou também o Ministério, a ANEEL, falando sobre autoprodução, e a impressão que eu tenho, quando eu abro o jornal e vejo todo dia alguém falando de autoprodução, é que se acabar com a autoprodução no Brasil, você resolve saúde, segurança, saneamento, quiçá resolve juros e inflação. Porque é todo dia alguém falando de autoprodução. E quando a gente olha relatórios sérios que a gente tem publicados já, se a gente acabar com a autoprodução hoje, a gente resolve 0,3 da tarifa no Brasil. Então, o problema não está na autoprodução, pelo contrário. A gente tem que lembrar que a autoprodução ela foi responsável, junto com a GD, da expansão da matriz energética brasileira nos últimos 6, 7, 8 anos. A gente teve, quando a gente olha gráficos do IBGE, que eu até perco os cabelos que eu não tenho, a gente vê que a indústria brasileira ela decaiu 10,4% de 2014 para cá. Então, a gente tem uma indústria combalida no país, que a energia é essencial para o crescimento dela, a autoprodução ela tem viabilizado e tem tornado a nossa indústria mais competitiva, e, obviamente, ninguém está dizendo que a gente não tem que ter, obviamente, uma análise muito clara, muito séria em relação a subsídios, equilíbrio, uma repactuação de subsídios. Mas tratar a autoprodução como se fosse o problema de todo o setor elétrico não é bem assim. A gente vê o que aconteceu nos últimos anos, as distribuidoras elas diminuindo demanda, principalmente depois do Covid, a demanda das distribuidoras caiu muito. Obviamente, os leilões de energia nova caíram, e uma das formas de financiabilidade mais óbvias do setor elétrico desde 2004, que eram os grandes leilões promovidos pela ANEEL, pararam de acontecer. O que os geradores começaram a buscar? Grandes parceiros, grandes consumidores para se aliar por algumas das formas de autoprodução, seja equiparação, consórcio, arrendamento, ou autoprodução tradicional, para poder viabilizar a expansão da geração brasileira, e foi isso que a gente viu. Trouxe aqui alguns dos projetos, se vocês abrirem o Google agora e botarem autoprodução, basicamente, vocês vão ver ali centenas de projetos das maiores indústrias brasileiras, e foi isso que aconteceu.
Dito isso, é óbvio, tem duas coisas certas na vida, é a morte e o fim do subsídio. Por mais que eu ache que a autoprodução não é subsídio, não tem um subsídio dado para o autoprodutor. O que acontece é que a indústria brasileira deixa de pagar alguns dos subsídios que estão na tarifa. A gente fala aqui de um pacote bem pesado, a gente está falando aqui de CDE, Proinfa, encargos de energia de reserva e encargos de serviço sistema. Para vocês terem uma ideia e se tornar um pouco mais claro na cabeça de vocês o quanto isso é importante, na indústria, onde a energia elétrica está entre a primeira e terceira linha de custo, você tem indústrias, grandes varejistas e prestadores de serviço, onde o benefício da autoprodução dá alguma coisa em torno de R$ 60 a R$ 117 o megawatt-hora. Esse é o range que a gente tem tido nos projetos de autoprodução. Então, é uma questão brutal que a gente está falando de redução de custo. Você imagina uma indústria de ferro-liga, que o custo dele de energia elétrica é mais ou menos 37%. Você ser autoprodutor ou não ser autoprodutor é você ter competitividade para você exportar o seu minério de ferro. Então, a autoprodução ela viabilizou muita indústria, criou muito emprego, angariou muita nossa economia nos últimos anos, principalmente numa queda de demanda, que a gente torce, a gente vai falar um pouquinho aqui de perspectivas positivas. Dito isso, a autoprodução ela tem alguns canhões virados para ela e algumas questões que a gente precisa entender, e é isso que traz muita insegurança. O que a gente fala é, a insegurança jurídica não nasce de você ter uma alteração legislativa. Isso é normal evoluir, é normal você rever a legislação. O problema é quando você não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer e de que forma vai acontecer. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. A gente tinha uma visão em relação à alteração da autoprodução por meio do PL 414. Quem é um pouquinho mais antigo no setor elétrico sabe que o PL 414 ele está sendo discutido lá do PLS 232, lá da CP 15 do Ministério. Então, assim, é uma questão que estava sendo discutida no setor elétrico há mais de 10 anos. Dito isso, quando chega em fevereiro de 2022, sai uma versão nova do PL 414, trazendo algumas alterações em relação à autoprodução. Alterações essas que nunca foram discutidas em 10 anos de discussão legislativa. Ok, o setor elétrico mergulha, olha, vê qual vai ser o impacto, altera a demanda contratada, altera a equity mínimo. Quando chega em novembro de 2022, uma nova versão do PL 414, essa que vai ser votada. O setor elétrico se debruça para olhar o que vai acontecer. Muda o governo. O ministro vem no primeiro semestre e diz, não, o PL 414 ele não é bom para o setor elétrico, vamos publicar, então, 3 medidas provisórias e uma delas vai tratar sobre a autoprodução. E esse discurso vem acontecendo mês após mês. A gente lembra que, em agosto do ano passado, foi prometido um decreto sobre a autoprodução para uma sexta-feira determinada. Estou até agora esperando essa sexta-feira acontecer e a gente não sabe o que vai acontecer. Há 2 semanas atrás, a gente, de novo, teve uma promessa de que teria uma MP, ou um PL, ou um decreto sobre a autoprodução. Então, a questão que a gente fica na dúvida é, a toda hora aqui eu trouxe para vocês um resumo só do que tem de alteração entre versões do mesmo PL. Não estou falando aqui de PLs diferentes, não estou falando aqui de propostas legislativas, propostas da ANEEL. O mesmo PL, ele altera totalmente o tratamento que ele próprio dá. E qual é a versão que está para votação? Ninguém sabe. Porque, simplesmente, a versão que está no site é de fevereiro, mas a versão que estava com o último relator é a versão de novembro. E, quando você conversa no âmbito legislativo com os assessores, ninguém sabe qual é a versão que vai para a votação, se é que vai para a votação. E, mais uma vez, eu falo, ninguém é contra a alteração, ninguém é contra a evolução legislativa. Mas o que traz realmente, quando você faz uma conferência com um investidor estrangeiro que quer entrar no Brasil e você conta o cenário para ele, que não é que vai mudar, você não sabe quando vai mudar, e você fala para ele que tem 3, 4 propostas de alteração, não sabe qual delas que vai ganhar força, o cara fica assustado. Isso é insegurança jurídica. Não é você ter uma legislação engessada que nunca vai mudar. É você ter uma legislação que não sabe para onde que vai mudar. E aqui, algumas falas que a gente tem tido aqui nos jornais nos últimos tempos. E aí tem 3 itens que, depois de tantas falas, tantas entrevistas, tantas questões, tem sido muito tratada. E aí eu queria só focar nisso aqui, porque isso é importante para a financiabilidade, é importante para novos entrantes, é importante para o gerador que quer investir em autoprodução. São basicamente 3 vertentes que parece que estão se aglutinando e que vão ser os pontos que o Ministério vai focar esforço para alterar, que é a carga mínima do autoprodutor, o aporte de equity e um regime de transição. O que é a questão da carga mínima? Hoje, quando você fala de autoprodução por equiparação, que é a autoprodução que mais acontece no Brasil, o primeiro projeto de autoprodução do Brasil por equiparação foi feito em 2016, eu tive o prazer de estruturar ele, e é um projeto que ele é simples sob o ponto de vista de que
É o único projeto de autoprodução, como é uma ficção jurídica, o autoprodutor, o consumidor, ele não precisa ter uma outorga, não precisa arrendar uma outorga. Então, basta ele ser sócio de uma empresa que seja geradora de energia. Então, isso facilita na matriz de risco para um consumidor. Você imagina uma empresa do setor de hospitais, uma empresa do setor de ferro-liga, uma empresa do setor de siderurgia, de repente tem o business de energia no balanço dela. Então, você sendo autoprodutor por equiparação, você simplesmente faz um aporte de equity para você ter ações e você poder ser um autoprodutor. Essa questão do aporte mínimo hoje não existe na lei, e é uma questão que eu acho que é razoável estar se discutindo. Poxa, vamos colocar um valor mínimo para o consumidor entrar nesse modelo? Eu acho que é super razoável. O problema é a gente ter essa definição do quanto é e que esse valor seja alguma coisa que traga realmente alguma sustentabilidade do projeto. A questão da carga mínima. Hoje, para você ser um autoprodutor por equiparação também, que hoje é muito foco do que está sendo, que a gente tem visto as entrevistas do atual ministro, é a questão de que a autoprodução por equiparação ela acabou crescendo demais, mais do que era esperado. Hoje, para você ser autoprodutor, você tem que ter uma demanda contratada mínima de 3 megas em cada uma das suas cargas. Isso está no artigo 2º do decreto 6.210. Como é por decreto, a gente não sabe, pode ser um outro decreto que vai mudar, não precisaria nem um projeto de lei. Então, esse aspecto aqui pode vir a qualquer momento, pode ir uma edição especial, Diário Oficial, daqui a pouco, a gente abriu o jornal e está lá alguma coisa. Hoje é 3, a previsão, ou pelo menos a expectativa, que tem sido falado, é aumentar para 30. Obviamente que as associações e os geradores têm se movimentado, conversado, para ter alguma sanidade e reduzir. Quando você imagina uma diferença dessa, de 3 megas para 30, você imagina que, ao longo de todos esses anos, os autoprodutores entre 3 e 30 megas conseguiram ser autoprodutores, ou até com mais de 30 megas. De repente, tem um novo entrante, uma indústria chega no Brasil com 25 megas. Ele não pode ser autoprodutor. E ele paga um terço a mais de energia. Você tem uma questão de competitividade da própria indústria desse consumidor. Então, não é simples, simplesmente eu vou lá e vou estalar o dedo e altero a demanda contratada. Isso tem que ser feito com muito cuidado e com regime de transição, que é uma coisa que o Brasil tem que tomar cuidado, porque se você muda a lei sem respeitar direito adquirido e os contratos, você acaba tendo uma questão de judicialização e insegurança jurídica. Então, se você respeitar uma regra de transição adequada, com previsibilidade, e você tiver um diálogo com a sociedade, não tem problema nenhum mudar. Agora, não dá para a gente ter todos os dias uma promessa de um decreto, de uma lei, de 3 MPs, e você não saber para onde vem. E qual é a notícia positiva em relação a isso? Considerando que a gente está com essas promessas aqui há 4 anos, até agora não aconteceu nada, pode ser que também não aconteça nada. Então, ou pode ser que tenha uma alteração que seja muito branda e que não altere muito o regime. Dito isso, e a gente pensa que a gente vai ter agora uma entrada de data center no país. Então, e a gente tem visto cada vez mais, lá no escritório está com vários projetos dessa indústria, e essa indústria é muito sensível a custo, muito sensível em relação a alterações. Então, quando eles vêm para o país, eles já estão preocupados com o tributário. Se você falar essa história aqui para eles, eles se assustam mais ainda. Então, o que esse investidor de data center ele quer? Segurança de conexão, ele quer segurança de custo, ter uma segurança em relação à previsão tributária, pelo menos com a reforma tributária, pelo menos já sabe para onde vai, e é que eu digo, o entrante de data center, ele não está preocupado com a reforma tributária, ele está preocupado se você vai mudar mais alguma coisa ali na reforma tributária. E aí entra a questão da autoprodução, que para ele, para o custo dessa indústria, independente se é um data center de processamento de dados, se é de AI ou se é de criptomoeda, para ele é super relevante. Tá? Então, acho que a gente tem um cenário para autoprodução muito positivo, que a gente tem que tirar aqui da frente essa insegurança jurídica, e aí passei alguns segundos do meu tempo, agradeço. Boa noite. Obrigada, Rafael. Bom, e agora a gente vai ouvir alguém que deve estar com a vida muito tranquila, que é o Júlio, do Santander. Ele é head de energia do Santander, que eu acho que com toda essa confusão que está acontecendo, seja sobre tarifa, né, com a volatilidade das ações, então não deve estar muito fácil a sua vida, né? Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado aos meus colegas pelo painel e pela oportunidade de trocar as ideias sobre os temas que são mais relevantes para o setor. Rapidamente, com uma breve apresentação de como o Santander se posiciona e como que a gente trabalha e opera nesse setor, né? O banco já vem de longa data com uma franquia de financiamento de projetos instalada no Brasil, que produziu aí mais de 20 anos de parceria com o setor de geração de energia. E boa parte dessa parceria vem na linha de acompanhar os primeiros passos e fomentar as tendências de quaisquer fontes de geração de energia que se estabeleceram no Brasil. Isso foi a história da gente com a eólica, foi a história da gente com a solar, foi a história da gente com Proinfa lá atrás, e o banco sempre se posicionou como um parceiro do setor, o parceiro dos agentes,
e buscando soluções e estruturas financeiras que sirvam para subsidiar a tomada de decisão de altos volumes de capital. Como todo projeto de geração de energia implica em alto consumo de capital, em alta intensividade do uso de capital, no final do dia, quando a gente pensa, né, nos desafios que a gente está vivendo e como fomentar novos investimentos e bons investimentos e boas histórias para contar, a gente passa por muitos dos temas que o Rafael trouxe, né? A previsibilidade de como que nível de previsibilidade existe para a tomada de decisão em questão. E existem vários momentos de tomada de decisão que a gente vê durante as fases de um projeto de geração de energia. Isso vale para projetos de outros setores também, mas pensando no projeto de geração de energia especificamente e olhando para o contexto atual, a gente vê demanda, vamos começar pela taxa de juros super alta, que coloca o custo de capital lá em cima, que coloca uma série de incertezas sobre como que isso vai se comportar pelo futuro. A gente tem uma série de efeitos tributários, que foram comentados pela Thalita, que também colocam a gente com algum nível de incerteza sobre como que novos projetos vão se viabilizar e quem vai ser competitivo em determinadas competições, em determinados ambientes competitivos. A gente coloca todo o ambiente legal como mais uma fonte de incerteza que afeta, sobretudo, a tomada de decisão do parceiro de equity, né, ou do equity holder desses projetos. Então, do momento que essas tomadas de decisão são feitas até os fatores de risco se materializarem, muita coisa acontece. Muita macroeconomia muda, muita legislação pode ser alterada, muito cenário de competitividade pode ser, em alguma medida, alterado também. Quando a gente olha para o lado do banco, né, e o banco tenta se posicionar aqui tanto como um assessor que contribui para essa tomada de decisão dos acionistas, como também como um credor, a tomada de decisão acontece um pouco depois para o credor. O credor acaba sendo uma tomada de decisão que vem quando boa parte desses elementos de incerteza já estão superados. Mas não significa dizer que não existam incertezas para se estruturar a dívida também. E acho que nesse momento em que você estrutura as dívidas, uma quantidade relevante de coisa já mudou e alguns paradigmas foram quebrados para quem tomou a decisão no primeiro momento. E a incerteza sobre ter ou não capital, e a incerteza sobre quanto custará esse capital, acho que é um outro elemento bastante importante para a gente pensar em como a indústria se fomenta daqui para frente. A gente olha no setor de geração de energia solar uma série de debates que podem alterar a figura do setor drasticamente. Fica difícil tangibilizar como os PPAs vão se precificar para o curto, médio prazo. Fica difícil precificar o quanto vai custar de capital, como vai ser a percepção de risco e que estruturas vão acabar acontecendo, serem viáveis no futuro. Até pouco tempo atrás, o setor todo era financiado basicamente por BNDES. Hoje em dia, a gente tem múltiplas fontes de financiamento que podem ser acessíveis e cada uma leva para si um nível de tomada de decisão. Se a gente for pegar mercado de capitais, os investidores têm tem a sua própria matriz de riscos para olhar. Se a gente for pegar o BNDES, ele tem a sua própria matriz de riscos para olhar. E, constantemente, os preços estão mudando, constantemente o apetite está mudando, a profundidade do capital que está disponível está mudando. A gente, no banco, como assessor dos clientes, tem que acompanhar todas essas mudanças, mas tudo isso, vamos dizer que a gente se coloca num momento quando a gente se coloca num momento de alta incerteza, fica difícil a gente conseguir também guiar e ajudar os nossos clientes em meio a esse tipo de cenário. Hoje em dia, por exemplo, com risco curtailment, risco submercado, risco de transmissão, risco de conectividade, são todos elementos que colocam a gente percebendo já um pouco de arrefecimento na geração de novos PPAs, na geração de novos negócios para se viabilizarem e, consequentemente, demandar capital dos agentes de mercado de capitais do mercado bancário. O que a gente espera, muito na linha do que o Rafael e a Thalita colocaram, é que haja uma visibilidade maior sobre todos esses elementos, que a gente consiga trazer novos clientes para dentro do circuito, né? A gente vê com muito otimismo as iniciativas de transição energética, iniciativas como hidrogênio verde. Acompanhamos de perto também as iniciativas do mercado de data center, que trazem consigo uma alta demanda por consumo de energia e uma alta demanda por novas ideias sobre como a gente financia esses projetos.
Uma vez que você traz os setores como hidrogênio verde e data centers, você também está trazendo uma cadeia de mercado altamente dolarizada, e que faz com que a gente tenha que pensar em fontes de capital, do nosso lado aqui como bancos, uma fonte de capital igualmente que possa acompanhar o risco de correlação monetária que tem nessas novas demandas. Então, a gente também se posiciona de forma bastante intensa, acompanhando as tendências do mercado de PPAs em dólar. Temos um certo otimismo de que esse mercado vai se dinamizar, de que esse mercado vai encontrar uma correlação de preços e oferta e demanda por PPAs num curto, médio prazo. E acompanhamos de perto também a movimentação de clientes que tendem para autoprodução, clientes que buscam aí, em algum nível de intensividade do consumo de energia, buscam as soluções mais eficazes e eficientes que têm para a sua própria régua de custos. Na verdade, quando a gente pensa nos nossos clientes em geração de energia, os nossos clientes têm uma série de outros clientes que estão passando pelos mesmos dilemas, e uma série de outros stakeholders que estão passando pelos mesmos dilemas. Então, uma companhia de energia que vende para um data center tem que ponderar todos os dilemas que estão existindo ali. O mesmo vale para uma companhia que vai fazer um contrato de autoprodução por arrendamento ou equiparação com uma companhia de saneamento. E quando a gente para e pensa em todos os elementos de risco que podem pegar para um setor, em alguma medida eles estão produzindo efeitos cascata para outros setores. Trouxemos aqui a reforma tributária. A reforma tributária pode afetar, em uma boa medida, de forma ainda difícil de ler, a geração de caixa operacional de muitos dos clientes que os geradores de energia esperam poder negociar contratos futuros, contratos de longo prazo. E tudo isso traz a tal da imprevisibilidade que tanto dificulta a vida de quem quer um retorno conhecido na tomada de decisão para os seus investimentos. Nós, aqui no banco, nos propomos a trabalhar junto com os clientes, navegar por essas águas, por vezes turbulentas, por vezes mais calmas, mas sempre buscando estruturar bons projetos que garantam os níveis de retorno, que garantam a remuneração para o capital investido e que garantam aí bons projetos e boas histórias para serem contadas, tanto nos projetos e setores mais tradicionais, como nas novas fronteiras que a gente vem buscando desbravar. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Júlio. Agora, Marcelo, vamos lá. Você tem apresentação? Tem, né? Primeiramente, boa noite, pessoal. É uma grande missão ser o último a apresentar aqui, que é a grande vantagem, vou poder conectar todos os assuntos que a gente já falou. Agradeço à Absolar pela oportunidade de poder falar aqui. Primeiramente, muita gente não sabe quem é a BBC é. BBC é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. A gente é o ponto de encontro do setor, onde o comprador encontra o vendedor diretamente na plataforma através das nossas funcionalidades. Então, aqui, por exemplo, tem um gerador de energia consegue fazer uma venda de energia diretamente na plataforma. Um comprador idem, ou também tem o papel das famosas comercializadoras. Falando aqui um pouco dos negócios que aconteceram aqui, só em 2024 a gente teve mais de 90 bilhões movimentados nos contratos, mais de 100 mil contratos de energias fechados, equivalente a 500 terawatt-hora, mais ou menos 200 empresas negociaram nesse período e mais de 2 mil profissionais usam quase diariamente a plataforma. O que é legal para ver aqui, só apontar, mês a mês, como foi o nosso volume. Notem que o começo de 24 teve um bom volume. A partir de novembro, dezembro, a gente teve uma queda decorrente do risco de crédito. E agora, vocês podem ver que, a partir de janeiro, a gente está voltando. Então, a gente teve um patamar muito elevado no começo de 24. 2023, que não coube aqui no gráfico, foi menor por conta do PLD no piso. Porém, agora, no dezembro, na verdade, janeiro, já está voltando. Então, já está bem interessante, muito devido à vol, né? Que o modelo do PLD está muito sensível. Então, o pessoal tem negociado bastante os contratos aqui na BBC. Falando um pouco da nossa segurança e governança, a gente é uma administradora de balcão. A gente tem autorização da CVM para tal. A gente tem uma autorregulação, supervisão de mercado. A gente diz supervisão da plataforma da BBC, tanto no derivativo, quanto nas negociações de contrato ACL na plataforma. Então, 100% das operações são supervisionadas na BBC. Isso foi algo que a gente implantou para o ACL no fim do ano passado.
A gente teve o período de educação até março. Em março, a gente conseguiu fazer para valer. A gente é uma SA de capital pulverizado. A gente tem 40 investidores. E é importante falar que a gente tem 2 conselheiros independentes, muito devido ao nosso programa de compliance sólido. Pela autorização da CVM, a gente subiu bastante a régua do nosso compliance. E, por isso, também, nem todo mundo do Conselho do Mercado a gente tem independentes. A gente tem um compromisso assumido, inclusive, a gente tem um selo de auditoria e AMEI. Falando um pouco agora do volume de incentivada. O pessoal aqui está numa crescente ascendência. Claro, é um movimento sazonal, mas dá para ver aqui a reta. Então, provavelmente, a gente vai chegar mais ou menos aqui, daqui a pouco. Então, cada vez mais, o público que operava a BBCE tem buscado energia incentivada. Claro, a gente tem também a convencional, mas incentivada também está crescendo bastante, ou seja, o pessoal está cada vez mais comprando e vendendo energia incentivada na plataforma da BBCE, o que ajuda bastante o mercado, principalmente nessa época de abertura. Em relação ao alongamento de prazo, muito que o pessoal do Santander falou, dos contratos de longuíssimo prazo, a gente tem visto na BBCE negociação até 2023. Claro, a liquidez está maior no curto prazo, principalmente agora março, que o preço estava bem volátil, porém, contratos até 2033 a gente não via há alguns anos. Mais recentemente, o pessoal tem cada vez mais a confiança de conseguir gerar contrato assim na BBCE, tanto na tela, inserindo oferta de compra e de venda, quanto formalizando, usando o contrato padrão da BBCE. O tema que está em pauta agora é o descolamento de preço de supermercado. A gente tem a nossa curva Ford da BBCE. O que ela é? Com base em negócios reais, a gente projeta qual vai ser o preço de energia mês a mês. É uma metodologia estatística com base em negociais e também, quando não tem negociais, a gente tem as contribuições de preço. Então, notem aqui que para março 25, o descolamento em torno de 250 negativo. Abril, o mercado está prevendo 150 de descolamento negativo. Março, menos 100. Junho, até chegar a julho, mais ou menos, que busca a estabilidade. O fim do ano também estável. Então, na BBCE, a gente consegue ver o descolamento que o mercado está pensando, que é assim que o pessoal faz a marcação ao mercado das operações, usando aqui a curva da BBCE. A gente também, para contribuir com o mercado, a gente tem a nossa plataforma de derivativos. É o único ambiente de negociação e registro de derivativos de energia do Brasil. É o único que tem ambas funcionalidades. A gente é aprovado pela CVM e conecta todas as instituições financeiras que queiram operar nesse mercado e agentes do Mercado Livre. Então, os agentes do mercado, por exemplo, um consumidor, um gerador, conseguem diretamente na plataforma da BBCE negociar derivativo sem intermédio de um banco. A gente bateu no fim do ano passado, principalmente com rede de autoprodução, mais de 2 bilhões registrados, o que é um volume expressivo para os derivativos de energia do Brasil. Vale notar que pode ser indexador de PLD ou CMO. É um produto eficiente que negocia preço, não energia física. Não há registro na CCE, porque é meramente financeiro, a liquidação é pela diferença, não tem nota fiscal, não há incidência de ICMS no consumo. Então, quem compra um derivativo não paga um ICMS. Claro, depois, na hora do contrato físico, vai acabar pagando, não vai ter jeito. Pode ser caracterizado hedge accounting, tem todos os benefícios fiscais e contábeis. É transparente, porque o registro é obrigatório. Não existe derivativo de gaveta. Você fez um derivativo e não registrou, não é derivativo. Pode ser um contrato que o juiz, na hora de avaliar se está certo ou errado, ele vai falar, isso aí não vale porque é um derivativo e não está registrado em nenhuma câmara. Atende necessidade regulador sem nova legislação, e as garantias aqui na BBCE são bilaterais somente sobre a exposição efetiva, nunca sobre o valor nocional do contrato. Quero passar para vocês um exemplo de um derivativo, que esse aí está bem popular para a gente, é o hedge de autoprodução.
Imagina uma grande indústria localizada no Sudeste, consome 10 megas por mês. Ela decide arrendar uma usina solar que está no Nordeste e fazer autoprodução e vai pagar por isso um aluguel para arrendador. Como consome energia no Sudeste e produz no Nordeste, está sujeito aos seguintes riscos, tanto o descolamento de preço, que a gente viu alguns slides, quanto a geração horária abaixo do consumo esperado, já ligando muito ao assunto do curtailment. Para se proteger, negocia com o arrendador um rede de supermercado, sem entrega física, pagando um prêmio mensal por isso. Para não me alongar muito, eu vou mostrar aqui o cenário que acontece mais. Imagina o PLD do Sudeste, está maior que o Nordeste, isso aí é o que acontece sempre, e o consumo está maior que a geração. Imagina que sofreu um curtailment. Então, a empresa recebe pelo descolamento de preços e recebe também pelo descolamento de geração. Então, vai ter essa compensação financeira. Claro, tem aqui o cenário aqui, que o consumo é igual à geração, e a descolamento recebe somente pelo descolamento do preço. Claro, é um cenário muito impossível, que o PLD Sudeste é menor que o Nordeste, e o consumo é menor que a geração, a indústria vai pagar pelos dois. Então, é assim que é feito esse hedge. Dando um exemplo rápido aqui, nesse derivativo, a ponta comprada é o submercado flat, que a gente não considera a geração horária, nem o consumo horário, e aqui do outro lado, no vendido, é a geração intermitente do submercado. Então, você considera a geração a cada hora e também o PLD horário. Lembrando aqui sempre, essa operação não é de graça, o autoprodutor sempre paga um prêmio por esse hedge. A gente também lançou recentemente, para ajudar a conectar o mercado, a plataforma de RFQ da BBC, que hoje o pessoal faz tudo por e-mail, agora é possível também fazer na plataforma. Então, tanto o consumidor pode comprar energia na plataforma com isso, fazer a requisição da cotação, quanto o vendedor. O que é legal aqui também, que isso é para conseguir ajudar na abertura de mercado, o gestor consegue entrar na plataforma, que hoje ele não conseguia, e solicitar uma cotação em nome do consumidor. Aí os fornecedores são notificados, aí o gestor escolhe o melhor preço e tem relatórios aqui de auditoria para ajudar a mostrar que realmente foi a melhor cotação escolhida. Então, resumindo, BBC consegue ajudar tanto a funcionalidade quanto com a liquidez da plataforma, e último, não menos importante, inclusive, é o mote da BBC esse ano, é a segurança da nossa plataforma, para estar seguro quem opera no nosso mercado da BBC. Obrigada, Marcelo. Bom, então vamos aqui ao nosso debate. Eu queria começar aproveitando um pouquinho do histórico. O Rafael fez um belo histórico aqui da autoprodução, que começou lá com as grandes hidrelétricas e que elas queriam, na verdade, ter mais previsibilidade, né, em relação aos encargos. E você falou do SS, né, que em 2021, na crise, ele cresceu muito. E eu não sei se você falou, mas tem um encargo de reserva de capacidade que, por enquanto, está muito pequenininho, mas que, com aqueles leilões de 2021, está entrando agora. Então, a tendência é que esse encargo ele tenha uma tendência de aumentar bem. E é uma modalidade que ela está sendo muito usada hoje para o consumidor livre, né? Porque em 2007 mudou a lei, né? Ela passa a ter o autoprodutor por arrendamento, mas só em 2017 que você falou, porque teve os leilões de energia nova não estavam tendo demanda, então os geradores de energia renovável foram em busca de novas soluções. E essa foi uma delas, que foi o consumidor, o autoprodutor por equiparação e por arrendamento. Eles começaram um pouco ali com as siderurgias, né, os mineradores, e o que a gente tem visto é que ele hoje está voltando para um consumidor menor, né? A Camila apresentou que nos contratos, aí ela fez contratos de renováveis como um todo. No ano passado, foram 31 contratos e foram 30 por autoprodução, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho
Como é que essas eventuais mudanças regulatórias elas podem, você falou, eu sei, mas esse crescimento da energia solar no Brasil? Perfeito, Thalita. Eu acho que as duas coisas se conversam, são quase uma simbiose. Por quê? Primeiro, essa questão do pequeno consumidor começar a ser autoprodutor. É muito, acho até intuitivo. A autoprodução, quando a gente fala de um projeto de autoprodução, é um projeto complexo. E aí, para quem já negociou um projeto desse, é um projeto que envolve 5, 8, às vezes 9 contratos. É uma negociação que não dura menos do que 3 meses. Eu sempre brinco que não é um M&A, é um casamento, porque você tem ali uma divisão de responsabilidades, obrigações muito grandes. Então, a autoprodução, quando ela começou a surgir, e teve uma etapa de conhecimento do próprio mercado, os geradores conhecendo o produto, depois foi BNDES e BNB, a gente batia na porta deles, explicava o modelo, aí depois falava, pô, peraí, tem um PPA, legal, então é mais fácil de entender. Depois os bancos privados também começaram a entrar muito nisso também. E aí, agora, a gente está fazendo o mesmo movimento com a autoprodução por consórcio, só que é alguma coisa complexa. Quando esse modelo começou a se solidificar e começou a ter vários agentes de determinadas cadeias sendo autoprodutores, o que a gente percebeu foi quase uma questão de sobrevivência. Então, aquele consumidor menor, que já tinha um ganho de economia indo para o Mercado Livre, ele olha e fala, peraí, o meu concorrente, que já é maior do que eu, ele está com uma redução de custo absurda, eu preciso também fazer. E, ainda mais para esses consumidores menores, a energia solar ela é muito importante. Por quê? Você tem, possivelmente, na maioria dos casos, a gente vê a curva de carga e a curva de geração muito mais alinhadas. Você não tem o vale de geração durante o ano, que machuca muito alguns consumidores. Você consegue ter projetos menores que se adequam. Então, imagina você pegar para uma pequena rede de varejo, fazer uma autoprodução por consórcio, por exemplo, você consegue ter SPEs solares que você consegue colocar ali 2, 3 consumidores com uma previsão de carga mais linear. Para a eólica é mais complicado. Então, assim, a geração solar e você falar do crescimento da autoprodução e desse mercado que está vindo, a gente fala que é o mercado agora secundário, o mercado agora de consumidores menores que estão agora entrando nessa sofisticação, nesse aparato robusto jurídico, pesado, mas que é necessário para o negócio deles, e a solar dá uma possibilidade deles entrarem com mais facilidade. Então, quando a gente vê o projeto de autoprodução, com certeza, se a gente for fazer uma fotografia, os maiores projetos vão ter solares e eólicos, mas os projetos menores, certamente, a solar ela é muito mais inerente. Obrigada. E agora, daqui a pouco, bateria, né? Solar com bateria vai ser fantástico. Bom, Júlio, bom, a gente falou ali, você deu um belo panorama da situação geopolítica, econômica, comercial, que realmente essa volatilidade é algo que, para atrair o consumidor, o investidor, né, não é fácil, né? E você falou dos PPAs em dólar, né? Provavelmente os data centers que estão seguindo um pouco essa linha, né? Como é que você vê esses mecanismos para realmente, diante desse altíssimo grau de incerteza atual que a gente está vivendo, quais são as estratégias assim, práticas que o banco está adotando para atrair mesmo esses investidores? Bom, na verdade, o banco atua muito mais como credor, né? Então, a gente acaba recebendo a tomada de decisão dos nossos clientes e reage isso em alguma medida, né? O que esses clientes têm feito, e eu acho que aqui a tomada de decisão de um não está necessariamente alinhada com a tomada de decisão do que vem depois. Então, o operador de data center tem que tomar uma decisão acerca de qual é o tipo de contrato que ele vai assinar para viabilizar o investimento dele numa edificação que vai custar 10 milhões de dólares por megawatt, e é um investimento super alto, e qual que é a configuração de contrato que ele vai ter a partir daí. Se esse contrato vai ou não vai ter pass-through de energia para o tomador final dessa infraestrutura. Depois que essa tomada de decisão é feita, esse operador, ou em algum momento depois, ele vai buscar a solução mais eficaz de energia para ele. Então, ele chega com... E aí é que a demanda chega nos clientes que o banco vai atuar para financiar os projetos de geração. O que vem nesse panorama é um cliente que tem como cliente uma indústria altamente dolarizada.
Então, toda a correlação monetária dessa empresa, né, operadora de data center, vem dolarizada e faz todo sentido que ela também pague o custo de energia, porque isso é repassado na maioria dos casos, paga esse custo em dólar também. Então, isso a gente enxerga como uma demanda que vai dinamizar os PPAs em dólar, em alguma medida, para o setor de geração de energia. O que chega para nós, via de regra, é: olha, eu sou um gerador que quero viabilizar um projeto que precisa do investimento para que, uma vez pronto, possa gerar energia para um data center que também vai ter que viabilizar o seu investimento. Então, você tem o risco de projeto Greenfield em cima de um risco de projeto Greenfield. Então, a nossa responsabilidade ali é ler os fatores de risco, compreender os mitigantes que estão associados a isso. E aí vem toda aquela liturgia do Project Finance, de contratos de construção, com seguros, com a alocação de liability, de risco, de quem é que toma aqui, qual risco, onde fica o risco de sobrecusto, onde está o risco de equity, e por aí vai. E a gente precisa entender todo esse panorama de riscos para daí tomar uma decisão de qual que é a estrutura de capital mais adequada para esse tipo de projeto. E aí vem toda a tomada de decisão, que é: no Brasil, como é que você viabiliza um financiamento em dólares? E como é que você viabiliza isso se a empresa for de lucro presumido? Como é que você viabiliza isso se for uma empresa de lucro real? Como é que você viabiliza isso para otimizar o withholding tax? Então, todas as discussões que existem para um autoprodutor de buscar maior eficiência, vai existir também para o banco, junto aos seus clientes, para buscar maior eficiência também na estrutura de capital. Muitas ideias existem, a gente começou ainda a mexer com os data centers, eles prometem muito, mas eles estão dando os primeiros passos nesse formato de alto nível de investimento por tempo, né? Vamos falar, por ano. Então, o que a gente espera é sim um dinamismo, é sim bastante demanda por esse tipo de contrato. E a gente vai ter que se adequar. A gente vai ter que se adequar, vai ter que competir por isso, vai ter que pensar nas melhores ideias e, consequentemente, fazer bons negócios. Customizar, né? Para a necessidade do cliente também. Marcelo, bom, você não mostrou 2023, mas a gente passou ali por um momento de preço no mínimo, né? E 24 você realmente mostrou ali uma maior volatilidade, né? E maior volatilidade no preço, a gente sabe que traz mais volume financeiro, né, em termos de contrato, e traz liquidez também. Janeiro, por exemplo, estava R$100 por megawatt-hora e agora, em março, R$400 por megawatt-hora. Então, isso traz... Você apresentou a previsão do terceiro TRI, do quarto TRI. Enfim, esses novos produtos, né, segundo eu entendi, você está fazendo tudo voltado para a segurança de mercado, né, para garantir ali maior segurança. Um pouco da liquidação, né, que vai seguir um pouco a própria liquidação da CCE, que é aquela contraparte central, né, que ele recebe só um boleto. Isso aí vai facilitar muito a vida de todos os participantes no balcão. E também, segundo eu entendi, você tem um produto em que o gerador e o consumidor, ele diz, por exemplo, o quanto um consumidor ele diz: olha, eu quero comprar um produto nesse formato, com tais características, curto prazo, maior prazo, e aí define quem são esses, dispara, e como retorno se escolhe qual é o melhor preço, né, qual é a minha opção. Como é que você vê isso, isso ajudando, sendo mais eficiente, mais transparente para uma comercialização, por exemplo, de um gerador de energia solar? Como que a gente vê isso aí? Por exemplo, para conseguir aumentar a participação dos geradores de energia solar na BBCE. Eles vão poder, tanto por conta própria, fazer essa requisição de venda de energia. O exemplo que você deu foi um de compra. Pode ser também um de venda, como se fosse um leilão. Imagina que sou um gerador, falo: estou vendendo 10 megas da energia para o ano de 26. Aí as comercializadoras e os consumidores da BBCE começam a dar preço. Então, seria o contrário disso aí que você falou. Da mesma maneira, contrário. Imagina que um pool de consumidores com essa abertura de mercado, por conta própria, através das gestoras, consegue solicitar cotação na plataforma e acionar os geradores solares da BBCE. Então, os geradores solares que estiverem na BBCE podem receber cotação do mercado todo. O que antes teria que estar no mailing das gestoras, dos consumidores, vai ter uma abrangência gigante. Vai ser bom tanto para quem pede cotação, quanto para quem responde.
que às vezes quem responde não receberia tanto pedido de cotação, e às vezes quem pede não teria tanta gente para pedir. Obrigada. Bom, a gente tem aqui 4 minutinhos. Eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta aqui para o pessoal do painel. Alguém se arrisca? Na verdade, são duas. Uma para o Júlio e outra para o Rafael. Bem rápido. Como é que o Santander precifica no momento de um financiamento? Porque a gente sempre falou de curtailment, mas agora está vivendo na prática altíssimos níveis de curtailment, né? E tem financiamentos que foram dados durante todos esses anos. A gente sempre falou de diferença de preço entre o supermercado, mas ele nunca atingiu preços, patamares tão elevados. Hoje, no processo de financiamento do banco, como é que o Santander está precificando isso? Se vocês tiverem que dar financiamento, se vocês tiverem que assessorar no financiamento, como é que funciona isso hoje e como é que fica a precificação disso? Eu acho que as lições aprendidas vão produzindo formas diferentes da gente reagir a determinados elementos, né? Acho que curtailment sempre existiu, o risco. Risco de submercado também sempre existiu o risco. Acho que, por diversas razões, hoje a gente tem um cenário muito mais estressado, onde a realidade disso se impõe perante os casos que estão na carteira. A gente vai ver o que está ocorrendo na carteira, vai medir o que está havendo no curtailment e no risco submercado, a depender do que for o caso do projeto, vai adotar um benchmark para isso. E a forma mais adequada, a meu ver, de você precificar esses elementos de riscos em novos casos, é você estabelecer um cenário base em que esse risco esteja ponderado. Em alguma medida, minha projeção vai assumir que ocorrerá algum curtailment, algum tipo de interrupção da geração. Em alguma medida, eu vou colocar aqui medidas protetivas ou alguma consequência para o risco de submercado, enfim, só para dar os 2 exemplos que você trouxe. E, consequentemente, a gente conseguir produzir um modelo que esteja aderente às políticas de risco que a gente está acostumado a tomar. Índice de cobertura, tail period para os contratos, relatórios de engenharia independente para as questões técnicas que a gente não tem estofo para estudar e concluir dentro de casa e não precisar, em consequência disso, produzir efeitos de precificação. Então, eu acredito que a modalidade de fazer o debt sizing fica mais conservadora, porque esses elementos têm que estar contidos na projeção, para que a gente, consequentemente, não precise falar em aumentar spread, etc. Tá? Acho que é muito mais nessa linha de você, para novos casos, estudar as projeções e continuar tornando elas aderentes ao modelo de classificação de risco e de apetite de risco que a instituição possui. Então, não aumenta a precificação, mas diminui talvez o apetite do banco. Isso, você vai ter menos dívida para poder assumir que essa dívida continua sendo paga, mesmo num cenário estressado de tempos em tempos, pelos exemplos que você trouxe. Entendido. Posso fazer outra rápida? Rafael, nesse cenário de curtailment e diferença de preço no supermercado, já existe busca pelo escritório, pelo Lefosse, enfim, agentes impactados que estão começando, não judicialização, isso a gente sabe que, né, enfim, isso vai ter e já está tendo por aí, mas não é judicialização, é olhar o instrumento contratual, um instrumento que regula a relação e começar a buscar brechas, buscar alternativas, ou seja, a gente já vê esse movimento de potenciais rompimentos contratuais bilaterais para tentar salvaguardar os interesses do gerador que não tinha precificado isso no momento da sua decisão de investimento, alguma coisa nessa linha, ou esse é um movimento ainda tímido, ou não existe? Sempre existe, Márcio. Eu sempre falo que em qualquer contrato do setor de energia, não é o diabo que mora nos detalhes, é o inferno inteiro. Quando você faz uma relação contratual que envolve 5, 8 contratos, você imagina quanto que você tem que tomar cuidado para que não passe isso. Então, se você tem uma relação contratual, e a gente tem visto já conversas, sabe quando você está pensando aqui em namorar, já conversa, pergunta a pessoa, então assim, já começando a ter aquelas conversas iniciais, e você começa a perceber que alguns geradores podem ter feito um projeto desse, não precificado, não tendo feito aquele hedge supermercado de R$7 megawatt-hora, que hoje em dia é um sonho, né? E estão começando, poxa, mas eu posso considerar que isso aqui é teoria da imprevisão? Eu posso considerar que agora tem um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? Isso aqui vai dar um problema, porque aí, se você tiver uma questão de que realmente o contrato fica economicamente inviável para ele, você pode forçar ele a cumprir o contrato, mas se ele quebrar, você não tem um projeto. É o casamento. Não adianta você forçar alguém a estar casado com você. Você pode até falar, não aceito uma repactuação. Só que você vai perder aquele contrato. Aí você perdeu aquele contrato e vem uma das alterações legislativas que eu te falei. Ou vem um decreto, ou vem uma MP,
e, de repente, você não pode mais fazer autoprodução. Então, é super sensível. Então, hoje, o movimento que a gente tem visto é, quando o risco do gerador começou a aumentar, a gente foi procurado muito por consumidores para saber, meu contrato me protege? E a gente escuta do outro lado o gerador, poxa, tem alguma coisa no contrato que eu possa falar? Então, essas conversas começam, mas sabe aquela questão? Acho que todo mundo entende que são contratos de longuíssimo prazo, que um primeiro passo no sentido de renegociar, você quebra uma situação de confiança muito grande e ninguém quer fazer isso até que chegue uma situação limítrofe. Então, está todo mundo aguardando uma solução no curtailment, todo mundo aguardando ter uma equalização do submercado para ver até onde aguenta. Acho que está sendo, pelo menos, responsável pelos projetos que a gente assessora, que é uma brutalidade deles, todos eles, que as conversas existem, mas está tendo uma racionalidade, entendendo que é um tiro bem complicado e sem volta. Bem, primeiro, assim, eu quero agradecer ao Marcelo, Rafael, ao Júlio, pelo painel, assim, que foi um bate-papo, na verdade. E agradecer aos nossos patrocinadores e a toda a equipe da Bessolar que eu estou vendo aqui. Parabéns por esse evento, tá? E a todos vocês que estão aqui até a hora, esse horário. Obrigada.